Boa tarde, que vocês tenham uma tarde maravilhosa hoje. Olha só, hoje a gente está cuidando no nosso estudo dirigido hoje a ciências e aí vai ser um momento para a gente refletir sobre cuidar do lugar onde vivemos. Todos os dias a natureza nos ensina, ela nos pede socorro e nos ensina o momento de agir. Qual é o momento de agir? Todo, né? Todo momento é momento de cuidar da natureza. Hoje eu coloquei uma frase aqui: a natureza quer ser cuidada. Mas a natureza não fala, mas ela dá sinais. Quando tem uma enchente, quando tem deslizamento, quando tem animais saindo lá da floresta, saindo do habitat natural deles e entrando e vindo morar nas cidades, atacando humanos, indo em busca de alimento nos lixões, indo à procura de abrigo, de proteção. É porque tem alguma coisa errada. É como se a natureza falasse: está tudo errado. Age, cuide. E é isso que a gente aprende em ciências. Quando a gente estuda, quer dizer, a gente estuda várias outras coisas em ciências, mas quando a gente estuda procurando entender e conhecer os ecossistemas, é a mesma coisa. A gente aprende tudo isso para a gente saber cuidar. Saber cuidar sempre. Então tá, vamos lá. No nosso estudo dirigido de hoje, eu coloquei um texto aqui, ó. Primeiro, a gente vai falar sobre ecossistemas. Mas o que é ecossistemas? Lembra lá da primeira aula de ciências? O conjunto de componentes bióticos, quer dizer, dos seres vivos, das plantas, dos animais, e os abióticos, quer dizer, aquela matéria não viva, o solo, a rocha, a água, o ar, o sol, em uma determinada área, e a interação de todos esses componentes juntos, né, bióticos e abióticos, eles recebem o nome de ecossistema. O ecossistema pode ser pequenininho, pode ser um lago, ou pode ser enorme. Então, no Brasil, a gente agrupa os ecossistemas de acordo com o quanto associado, o quanto está interagindo ali todos os componentes bióticos e os abióticos, tá? Isso é ecossistema. Então, eu trouxe um texto da Maria Zélia de Almeida. A Maria Zélia, ela escreveu A Preguiça e o Banquete dos Bichos. Vocês conhecem o bicho preguiça? Então, Maria Zélia, ela está falando sobre, né, a personagem principal aqui é o bicho preguiça. Vamos ver? Os bichos deram um banquete. Já na hora em que iam se sentar à mesa, notaram que não havia farinha. Então chamaram a preguiça e disseram: Comadre Preguiça, vá depressa ao centro da cidade e compre cuia e meia de farinha. Mas venha logo, senão a comida vai esfriar. A preguiça fez uma careta e saiu resmungando pelo corredor da sala de jantar. Os bichos ficaram a esperar. Passou-se um dia, passaram-se 2, 3, 4 dias. Todos os bichos estavam caindo de fome. Impaciente, a cutia exclamou: Minha gente, que fim teria levado a comadre Preguiça que ainda não voltou? Então, ouviram de trás da porta da rua a Preguiça murmurar: Se me aperrearem, não vou ao centro da cidade comprar a farinha. Meu Deus, a Preguiça ainda não tinha nem saído de casa. Olha só, ela recebe esse nome, mas na verdade, coitada,
ela não é preguiçosa de jeito nenhum. É porque a preguiça, o bicho preguiça, ele fica muito paradinho, um tempão sem se mexer. Mas o bicho preguiça, ele se alimenta de uma folha, lá de uma árvore. Quando ele come esta folha, se ele fizer movimentos bruscos, como correr, pular, andar, essa planta vai liberar uma toxina e pode causar até a morte da preguiça. Então, ela tem que ficar paradinha. Por isso que quando ela come, ela vai lá para o galho de uma árvore e fica lá sem se mexer por muito tempo, muito tempo. E aí a coitada levou a fama de preguiçosa, porque está sempre paradinha lá. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse texto no seguinte: onde que vive essa bicharada? Onde que eles estão? Será que eles estão no habitat natural deles ou eles estão morando na cidade? Prestem atenção aí. Eles moram na cidade, né? E aí faltou alimento, porque normalmente os bichos, quando eles saem da floresta e vão para a cidade, quando eles migram, que é essa mudança da floresta ou das matas para a cidade, eles vão em busca de quê? De alimento. E aí eles moram, geralmente é mais na periferia, nos parques das cidades, ou na periferia que ainda tem um restinho de floresta por ali, mas aí eles vão lá para o centro da cidade, mexer nos lixos muitas vezes e procurar abrigo, e enfim. Quando eles correm um risco danado de sofrer acidentes, de atacar humanos, que por medo ele entra, né, ele começa a querer se defender e ataca humanos. Então, gente, bicho da floresta tem que viver na floresta, lá da mata tem que viver na mata, bicho do cerrado tem que viver no cerrado. E ainda tem muita gente que acha bonitinho e quer domesticar, criar esses bichos dentro de casa, como se fosse um gato, um cachorro. E não, esse animal silvestre, ele não pode ser domesticado, ele tem que ser criado, viver lá no ambiente natural deles, tá? Então, não pode levar para casa, que aí leva, aí chega em casa não consegue, aí deixa no parque da cidade, esse animal vai se reproduzir e vai aumentando os animais na cidade, isso tá errado, tá? Então, vamos lá, questão 1. Gente, hoje, a avaliação vocês vão ter que consultar, tá? Quer dizer, o estudo dirigido, é um estudo mesmo. Vocês vão ler o texto, onde tem as páginas aqui, ó. Sempre quando fala questão, fala as páginas. Então, vocês vão ler isso, vão ler lá, e aí vão para ajudar nas respostas. Sabendo-se que no Brasil o bicho preguiça é encontrado no ecossistema da Mata Atlântica, onde que fica a Mata Atlântica? Todo o litoral do Brasil. Responda V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Se houver dúvida, vai lá no livro e olha o mapa, onde fica a Mata Atlântica. Tá? V, localiza onde você mora e aí você localiza lá se você mora em qual ecossistema. Tá? Faz isso lá no mapa. O ecossistema onde o bicho preguiça vive encontra-se bem preservado? Não é pergunta, né? Encontra-se bem preservado? Será que vi? Leia o textinho lá falando sobre, tem um texto que fala sobre a Mata Atlântica. Vai lá e lê aquele textozinho lá na página... Um minutinho. Tá vendo por que fica longo? Aqui, ó. Página 258. Lê esse texto aqui para você responder, antes de responder essas perguntas. O homem ocupa a maior parte do ecossistema onde o bicho preguiça vive? O bicho preguiça é adaptado a ambientes com pouca água, assim como a vegetação do lugar onde ele vive? Qual é esse ecossistema que tem pouca água?
e que as plantas são adaptadas a essa falta de água. O bicho preguiça em seu ambiente passa a maior parte do tempo nas gramíneas e árvores pequenas, que constituem a vegetação predominante do lugar onde vive. É assim a Mata Atlântica? Que ecossistema é esse? É a Mata Atlântica? É característica da Mata Atlântica, árvores pequenas e muitas gramíneas? É possível encontrar o bicho preguiça próximo ao local onde vivemos, pois o ecossistema do estado onde moramos, no Rio de Janeiro, é o mesmo ecossistema onde o bicho preguiça é encontrado. Então, fale se é verdade, verdadeiro ou falso, tá? Na questão 3, é sobre o cerrado. Então, aí vocês vão lá também na página 259 e ler e tudo isso daqui, ó, sobre o cerrado, tá? Ver os animais e aí comecem a responder. Sobre o cerrado, predominante na região central do Brasil, marque, ele fica na região central, né, que a gente viu em geografia. Marque as alternativas que representam 3 características deste ecossistema. Ou seja, vocês vão marcar 3 alternativas, tá? 3 alternativas representam as características do cerrado. A. Constitui uma floresta densa e úmida. B. A vegetação é espaçada com árvores com tronco de casca grossa e galhos retorcidos. C. Encontra-se animais como o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. Lobo-guará é aquele que não é lobo. D. É uma região plana onde predominam a gramínea e árvores pequenas. Nele podemos encontrar o graxaim do campo. E. Têm sido devastados em razão do avanço da criação de gado e da produção de grão como a soja. Então, marque 3 destas alternativas que eu acabei de ler, marquem 3 corretas, que representam o cerrado. Na questão 3, aí eu vou pedir para vocês irem lá no... Se a xerox, a cópia de vocês não ficaram boa, gente, lembrando, não precisa imprimir, pode responder na folha, mas ou olhem aí a figura, a imagem no computador, ou melhor, já que vocês estão com o livro na mão, olhem no livro, né? Vamos usar o livro como nosso instrumento de pesquisa, de estudo. Olha só, olhem no livro, página 271, olha o mapinha aí. Esses tracinhos significa que a área foi desmatada. Então, os ecossistemas brasileiros têm sido desmatados pela ocupação da população desde a colonização portuguesa. As áreas desmatadas podem ser observadas no mapa abaixo. Então, onde tem risquinho, conforme a legenda, é uma área desmatada. Aí, observando o mapa acima ou no livro, na página 271, assinale com X a alternativa correta. Qual o ecossistema que foi mais desmatado em relação aos demais? Foi a floresta amazônica? Localiza lá pela legenda. Localiza pela legenda o ecossistema da Mata Atlântica e veja se ele foi mais desmatado em relação aos demais. Da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. Gente, aqui tá falando na floresta amazônica, que o ecossistema da Amazônia, ele vai além aí, e aí, que representa a floresta amazônica. O Pantanal encontra-se, localiza o Pantanal, onde que fica? Qual a corzinha? Olha aqui na legenda qual a corzinha do Pantanal. E aí você localiza o Pantanal no mapa.
O Pantanal encontra-se muito desmatado ou pouco desmatado? Pouco. Eu quero chamar a atenção, quando eu falo muito desmatado, tem muitos risquinhos. Quando eu falo pouco desmatado, ele tem poucos risquinhos ou não tem risquinho nenhum, tá? Porque às vezes ainda não foi feito o mapeamento, mas essas áreas não estão isentas de desmatamentos, tá? Todas elas. Então, mesmo que não tenha risquinho, ou não significa que ela não sofreu nada de desmatamento, que ela está 100% preservada, não. Questão 4. Nessa página, vocês vão escrever. Gente, olha só, não se assustem com o tamanho, com a quantidade de linha. É que eu estou aprendendo com vocês. Eu ando deixando pouco espaço para vocês escreverem, né? Então, hoje eu deixei muito, exagerei hoje, tá? Não significa que você precisa escrever isso tudo, não. O desmatamento é a forma mais comum e agressiva de degradação ambiental. Degradando, tá? Acabando com o ambiente, que consiste na retirada da vegetação de um local para diversas finalidades. Quer dizer, eu vou tirar a mata aqui porque eu quero fazer isso. Eu vou tirar a mata aqui porque eu quero... Eu tiro a mata aqui porque eu quero produzir, entendeu? Então, vocês vão lá na página 178 e 179 e tem até imagens lá falando dessas finalidades para o uso da madeira. Ou para o simplesmente eu realizar o desmatamento. Nem sempre eu quero usar madeira, não. Aí vocês vão citar duas, tá? Duas. Não vão citar uma, porque vai estar metade certa, tá? Citam duas. Escolhem lá e falam de duas. Escrevem sobre duas. Na questão 5, páginas 183 e 189. O bicho preguiça, na história da Maria Zélia de Almeida, lembra que a gente leu sobre um bicho preguiça? Apresentado no início desse estudo, encontra-se vivendo na cidade com vários outros animais. Encontrar animais silvestres ocupando centros urbanos é comum. Lembra do trabalho que vocês fizeram? A onça pintada, o bicho preguiça, e vários outros que vocês comentaram aí, que foi gostosinho de ler. Triste, mas eu gostei, que muitos ainda nem aceitaram minha sugestão e pesquisaram. E aí eu descobri coisas que eu não sabia ali, que tinha acontecido. Amei. Obrigada por cada informação que vocês me dão. Eu aprendo muito com vocês. Encontrar animais silvestres ocupando os centros urbanos é comum, pois ao destruir os ecossistemas onde esses animais habitam, eles migram, quer dizer, eles se mudam para as cidades em busca de alimento e proteção. Eles passam a viver nas cidades em busca de alimento e proteção. Bom, quando eles chegam lá, na primeira pergunta, quando eles chegam lá na cidade, o que pode acontecer com esses animais nos centros urbanos? Se vocês forem lá nessas páginas 178 e 179, lá fala algumas coisas, tá? E a gente também já conversou sobre outras coisas que podem acontecer que não está escrita ali no livro, mas vocês podem colocar também, se lembrarem. Inclusive, no início do vídeo, acho que eu falei alguma coisa. Cite duas ações do homem para evitar que os animais migrem para os centros urbanos. Bom, a gente tem uma responsabilidade enorme com o ambiente onde vivemos, com as nossas florestas, com as nossas matas. Então, a gente pode ter várias atitudes para evitar a ida desses animais para os centros urbanos. Então, gente, quais são elas? Lá também fala algumas, mas acho que se vocês pensarem, vocês vão conseguir, né? Também no início do vídeo eu comentei sobre alguma coisa.
Questão 6. A gente tem feito cada questão valendo 1 ponto, né? Ou um pouquinho mais, aí depende se a questão é muito grande ou pequena. A questão 6, gente, lembra que vocês fizeram 2 trabalhos? Um foi lá no grupo 1 sobre o cerrado. Todo mundo me entregou. E o outro trabalho, mas você confere lá no livro. E o outro trabalho foi referente ao filme Reflorestamento da Floresta da Tijuca, que vocês fizeram algumas observações, tá? Se alguém ainda não entregou, me mande junto com a prova, porque ele vale essa questão 6, tá? É 1 ponto, meio ponto para cada trabalho, tá bom? Um beijo grande, boa prova, façam com bastante atenção, leiam, tá? Antes de fazer, e qualquer coisa eu estou aqui, tá? Um beijo. Tchau, se cuidem.